meus pequenos, e hoje na aula de Geografia nós vamos dar continuidade ao tema Transformações das Paisagens, Ação da Natureza, a parte 2, que é a continuação, tá certo? Primeiro nós vamos fazer a correção do livro de atividades na página 69 e em seguida damos continuidade ao nosso estudo das transformações da paisagem nas páginas 19, 22, 23 e 24, ok? Então, na correção da atividade da página 69 a 11, a questão 11 diz o seguinte: elimine as letras J, F e L e descubra qual é o principal agente transformador da paisagem do bairro onde você mora. Tem um quadrinho ao lado que diz: o bairro onde você mora passou por transformações ao longo do tempo. Então, nós já havíamos discutido essa questão das transformações do bairro, de acordo com as necessidades humanas. Mas as transformações dos nossos bairros, da nossa cidade, elas não ocorrem de repente. Elas passam um bom tempo para se transformarem. E também na aula passada nós estudamos sobre a transformação da paisagem relacionada às ações da natureza. Certo? Então tem essas letrinhas aí que vocês vão eliminar as letras J, F, L e vão descobrir que palavrinhas formariam. Então, as palavras formadas, tenho certeza que vocês conseguiram. Ser humano, principal agente transformador da paisagem. Na 12 diz assim: converse com o professor e os colegas sobre os motivos que levam esse agente a transformar as paisagens dos bairros e, em seguida, registre as conclusões a que chegaram. Então, vocês devem ter conversado com a mamãe, com o papai, com a pessoa que está lhe orientando nas atividades, e a tia também já tinha conversado aqui o porquê das pessoas transformarem a paisagem do local onde moram, e a tia vai explanar aqui uma sugestão de resposta, tá certo? Então, olha, para atender às suas necessidades. Então, quando você precisa de algo e precisa modificar algum local, então você vai precisar de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, você mora em uma casa, mas aí o seu pai e a sua mãe tiveram a necessidade de, na sua casa, construir um mercantil para a necessidade, para a manutenção dos gastos da família, para ter um trabalho. Então, reformaram a sua casa e transformaram em um mercantil e você teve a necessidade de morar em outra casa. Então, pela necessidade, aquele local onde está localizada a sua casa foi transformado, tá certo? Na questão 13, você vai observar a paisagem natural abaixo. Também já estudamos os tipos de paisagem: paisagem natural e paisagem cultural. Essa paisagem aí, ela tá todinha natural. Então, imagine que para atender às suas necessidades, o ser humano precisou intervir nesse espaço, ou seja, teve a necessidade de modificar. Desenhe sobre a imagem o que você acha que o ser humano modificaria ou construiria nessa paisagem. Então, essa paisagem totalmente natural, ela vai ser modificada pela ação humana por conta da necessidade que a pessoa, os seres humanos tiveram. Então, tenho certeza que vocês complementaram aí essa atividade com as ilustrações de vocês. Desenharam casas, desenharam prédio, pode desenhar
um bairro todinho nela, certo? Então, essas é sugestões de resposta, ok? Então, agora vocês vão pegar aí o livro didático na página 19. Tia Poliana, nós já estudamos essa parte, certo? Mas para a gente dar continuidade ao nosso estudo, tia teve a necessidade de retomar essa página aí para explicar e até melhor que você fixa bem o conteúdozinho da explicação na sua cabecinha, certo? Transformação das paisagens, ação da natureza. A ação de elementos naturais, como o sol, o vento, a água da chuva, dos rios e mares, também transforma as paisagens. Veja esta paisagem da praia de Jericoacoara, no Ceará. Com o passar dos anos, a rocha foi se transformando com a ação da própria natureza. Então, a natureza, ela é um agente transformador da paisagem. Do mesmo jeito que o ser humano transforma a paisagem para as suas necessidades, também a paisagem pode ser transformada pela ação da natureza, os agentes da natureza. Quem são, tia Poliana, esses agentes? O sol, o vento, a água da chuva, dos rios e do mar, certo? Então, esses elementos transformam a paisagem, certo? E aí tem a questãozinha ao lado que vocês já fizeram, que quais foram os agentes transformadores? O vento e a água do mar. Então, a água do mar e outros fatores climáticos, como o vento, fizeram esse buraco na rocha. Com o passar do tempo, foi abrindo mais e mais esse buraco e aí se tornou um ponto turístico dessa pedra furada em Jericoacoara. Então, para a gente dar continuidade na atividade, porque nós só resolvemos até a questão 2 na aula passada, nós vamos agora resolver as questões seguintes. 3, deixa eu ver aqui, 3, 4, a 3 e a 4, tá certo? Observe as fotografias e leia as legendas. Em seguida, escreva o nome dos elementos naturais que contribuíram para a transformação dessas paisagens. Observem com bastante atenção essas 3 imagens. Leia cada legenda que está abaixo dela. E aí vocês vão entender que agente da natureza interferiu nessa transformação aí da paisagem, tá certo? Fortes chuvas contribuíram para esse deslizamento de terra em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Então, o que foi que contribuiu para ter esse deslizamento de terra nessa paisagem aí? Foi o vento? Foi o sol? A chuva? Que agente transformador da natureza foi esse? Muito bem, a água da chuva. Muita chuva nesse local, já estava muito úmido a parte aí dessas terras e começou esse deslizamento. Rocha no Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, Paraná. A chuva, o sol e o vento são alguns dos elementos que contribuíram para o desgaste da rocha, deixando-a com o formato de bota. Interessante, observem aí o formato de uma bota, ó. E passando aqui a setazinha, ó. Exatamente o formato de uma bota. E quais foram os agentes transformadores? Tem bem
explicadozinho aí na legenda. A água da chuva, o sol e o vento. Vamos para essa imagem. Nossa, tia Poliana, estranho, muito fogo. Será que foi a ação humana ou um agente da natureza? Queimada natural em Portugal, causada por um raio ou descarga elétrica atmosférica. Muito perigoso essa daí, viu, gente? Muitos raios, quando tá chovendo bastante, que fica relampeando, então pode ter esses tipos de descarga elétrica. E aí causam muitos incêndios em lugares que tem bastante árvores, em florestas. Então aí, raio ou descarga elétrica atmosférica foi o que provocou esse incêndio, essa queimada. Então, com a ajuda de um adulto da família, responda. A paisagem do bairro onde você mora já passou por algumas modificações causadas pela ação da natureza? Qual? Então, essa questãozinha aí, cada um vai responder, vai conversar com o papai, com a mamãe, certo? O papai vai explicar, ou a mamãe, se já teve alguma transformação do bairro onde você mora, que foi causado por algum agente da natureza, pelo sol, pela chuva, pelo vento, certo? Então, como vocês já são mais novinhos, a mamãe vai ter mais experiência em relação a essas transformações, porque a mamãe ou o papai já são mais velhos do que vocês. Então, aí vai explicar melhor para você se houve essa transformação no bairro, tá certo? Vamos na quarta questão da página 23. Compare estas fotografias. Elas retratam a Praça 7 de Setembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em épocas diferentes. Lembra daquelas imagens da aula que tia colocou com as imagens de alguns pontos da nossa cidade e a transformação que ocorreu e também dos elementos que permaneceram? Então, essa daqui nós vamos analisar do mesmo jeito que nós analisamos naquela aula. É a mesma imagem, certo? Porém, em épocas diferentes e com transformações. Transformações e permanência de elementos. Vocês lembram que tia colocou até a imagem da igreja, bem antiga, e a igreja agora, e abordou os elementos que permaneciam e os que tinham sido transformados. Colocou também a imagem da Praça Dionísio Rocha de Lucena, uma bem antiga, quase não tinha nada, não tinha bancos, e depois colocou a imagem dela recentemente. Então, vamos fazer essa análise do mesmo jeito que nós fizemos naquela aula, tá certo? Então, essa praça aí, chamada 7 de Setembro, ela está localizada em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Épocas bastante diferentes. Perceba que a primeira imagem ainda são aqueles tipos de fotografias tiradas em preto e branco. Já de baixo já é atual, colorida. Que transformações aparecem aí? Que elemento permaneceu? Certamente esse elemento que permaneceu é um elemento importante para a cidade. Então, olha, antigamente, na primeira imagem, você observava lá por trás, ó, dos elementos aqui da frente, muitas árvores. Já aqui foi construído muitos prédios. Aqui tinha casas, não tinha prédio.
Então, muitos bairros apresentam elementos que permanecem na paisagem com o passar do tempo. São as construções históricas, como igrejas, praças e monumentos. Então, você sabia? Então, o nome desse elemento que permaneceu na imagem, tanto na primeira como na segunda imagem, é um elemento chamado obelisco. É um tipo de monumento comemorativo criado pelos antigos egípcios na Praça 7 de Setembro, em Minas Gerais. Representa a comemoração da independência do Brasil. Lá ele é conhecido como pirulito. Então esse monumento aqui ele é muito importante para a cidade. Então nós podemos dizer que esse elemento é uma construção histórica. Já faz bastante tempo que foi construído e preservado para a história da cidade. Então, de acordo com o que nós estudamos sobre essas imagens, marque um X na resposta correta. As paisagens fotografadas são formadas por elementos naturais, culturais ou naturais e culturais. Então, essa imagem aí da Praça 7 de Setembro, ela só tem elementos naturais, culturais ou naturais e culturais? Tia Poliana, tem os dois elementos. Tanto tem a parte natural como tem a parte cultural. Nas paisagens fotografadas, predominam os elementos. Então, predomina é o que tem mais. Tem mais elementos naturais ou elementos culturais? Dá para ver que vocês compreenderam direitinho essa parte que nós já estudamos nas aulas anteriores. Então, predomina os elementos culturais, ou seja, elementos construídos pela ação humana. Letra B. Com o passar do tempo, que elemento permaneceu na paisagem fotografada? Qual foi o elemento que tinha lá na imagem 1 e que permaneceu com o tempo na imagem 2? E que é chamado de um monumento histórico? O obelisco. Letra C. Escreva as transformações que ocorreram na paisagem da Praça 7 de Setembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, tia já abordou algumas transformações que ocorreram. Construções de prédio, as ruas ficaram mais movimentadas, certo? Também as ruas foram sinalizadas por conta que cresceu o movimento de veículos. Então, tudo isso são transformações que ocorrem em uma paisagem. Então, a diminuição da vegetação, das árvores, percebam que na primeira imagem tinha bastante árvores e já na segunda já tinham bem menor a quantidade. Construção de vários prédios, construções de rua, maior movimentação de pessoas e veículos e placas de sinalizações. Todas essas transformações aí foram ocorridas pela necessidade do ser humano, certo? Então, obrigada pela atenção de cada um de vocês, obrigada pelo empenho de vocês nas aulas. Tenham ótimos estudos nas outras aulas e um beijo no coração de cada um de vocês.